Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos retomar nossas atividades da disciplina eletiva A Música Conta. Então, recordando para vocês qual é o objetivo principal dessa disciplina, é entender, através da história da música brasileira, as transformações nos direitos dos cidadãos brasileiros. Como que ao longo da história os direitos dos cidadãos brasileiros foram afetados pelas transformações políticas, econômicas e sociais e como que a música pode mostrar isso para a gente. E no segundo bimestre agora, no primeiro bimestre nós tratamos um pouco do início do século XX e vimos como que a música, basicamente um pouco da história do samba, pode demonstrar, pode explicar ou pode explicar, talvez não seja a palavra, quem explica é o historiador, o sociólogo, mas nesse caso, como que a música pode servir de fonte histórica para a gente entender os direitos da população brasileira. Então, nós vimos que os direitos da população, especificamente nas aulas do primeiro bimestre, que eu tentei passar para vocês, foi que como os direitos da população, principalmente da população negra, foram afetados pelas transformações que o Brasil sofria, o Brasil vivenciava no início do século XX, como que isso aparecia na história da música brasileira, né? No caso, na história da história do samba. Porém, houve uma participação ínfima de vocês, alunos, depois que nós entramos no período de atividades não presenciais, né? Então, eu espero que agora vocês participem um pouco mais. Então, no segundo bimestre, nós vamos abordar o período da ditadura civil-militar, que foi de 1964 a 85, e como que a história da música pode revelar as transformações nos direitos da população brasileira, né? Para começar, então, esse assunto, essa aula de hoje ela é uma aula introdutória, porque para entender esse assunto da ditadura civil-militar de 1964 a 85, é preciso entender alguns conceitos que são básicos para entender esses assuntos, tá? Então, essa aula de hoje, como vocês podem ver aí embaixo desse primeiro slide que eu estou mostrando para vocês, tem o objetivo de explicar, primeiro, o que são ditadura e democracia. Tá? Não adianta a gente falar sobre ditadura militar se você não sabe o que é ditadura, se você não sabe o que é democracia. Tá bom? Então, vamos trazer um pouco essa explicação à luz da história e da ciência política, o que é ditadura e o que é democracia. Também eu vou tentar explicar para vocês, de forma simples, o que são os direitos civis, políticos e sociais. Porque para entender o que é uma ditadura, o que é uma democracia, é preciso entender os direitos. Né? E aí eu estou entrando especificamente no assunto daquelas pessoas que muitas pessoas disseram que tinham vontade de estudar direito para ser advogado. Então vamos começar a entender um pouco esses aspectos para entender a história do Brasil e os direitos da população. O que são direitos civis, o que são direitos políticos, o que são direitos sociais. E aí, em seguida, a partir da semana que vem, vamos entrar especificamente na ditadura mesmo, na história da ditadura, da implantação da ditadura militar no Brasil. Tá? Para então ver como é que a música conta essa história. Certo? Então, essa é a aula de hoje, o que são ditadura e democracia, começando por o que é democracia.
né? O que é democracia? A democracia é um regime político, né? Uma forma como o país é governado, a vida política e social do país é estruturada. Democracia é uma palavra grega, vocês já devem ter estudado, aqueles que já passaram pelo primeiro colegial, pela primeira série do ensino médio, quando estuda a Grécia Antiga, estuda esse assunto. É uma palavra grega. Ela é formada por duas palavras, como vocês podem ver aqui no esse primeiro item, a palavra demos, que significa povo em grego, e a palavra krasia, que é poder. Então, democracia é o poder do povo. A democracia, então, foi um regime político inventado na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, por volta do século V a.C., ou seja, uns 500 anos antes da era cristã. Os gregos antigos inventaram essa forma de governar que pretendia transferir o poder de governo para o povo, né? Era a democracia, nesse sentido, se opunha à oligarquia. Oligarquia seria o governo de poucos. Algumas cidades, ou a maior parte das cidades gregas, eram oligarquias, né? Poucos tinham acesso ao poder, e esses poucos eram aquelas famílias descendentes dos grandes proprietários de terras. E então Atenas criou esse sistema de governo que pretendia ampliar o acesso ao poder político. O que não significa que todo mundo que vivia em Atenas participava da vida política. O povo ateniense, ou seja, o povo, o demos, né, era basicamente nessa época considerado homens nascidos em Atenas e filho de pais e mães atenienses. Tudo bem? Então, muita gente estava excluída do poder, mas isso mesmo assim já era um avanço em relação às outras cidades gregas que eram oligarquias, tá bom? Onde apenas algumas famílias tinham o poder. Para a democracia grega, existem dois princípios que eu gostaria de destacar aqui, que hoje são ainda muito importantes: o princípio de isonomia e o princípio de isegoria. Isonomia significa a igualdade de todos perante a lei, tá? Então, todo mundo deve ser tratado de forma igual perante a lei. Não existe critério de raça, de família, de ou de renda que diferencie privilégios perante a lei. Isso é um princípio da democracia ateniense, né? Que a democracia atual procura seguir, teoricamente, né? Muitas vezes na prática a gente vai falar sobre isso. A isonomia não se aplica na prática, mas teoricamente todos são iguais perante a lei. Isegoria é o princípio que dizia que todo cidadão ateniense tinha o direito de expressar a sua opinião nas assembleias. A democracia ateniense era uma democracia direta, né? A pessoa ia lá na assembleia e dava sua opinião sobre o assunto. Então, todo cidadão, todo mundo que é considerado ateniense tinha o direito de expressar a sua opinião. Todo mundo tem o direito, nesse caso é o direito político, todo mundo tem o direito de participar da vida política. Que é outra coisa que é muito importante ainda hoje para a ideia de democracia atual. E uma coisa, um princípio que não era da democracia ateniense, mas que foi criado posteriormente e que é muito importante para entender uma democracia, é a ideia de divisão dos poderes. O poder político ou o poder de governar numa democracia, ele nunca está nas mãos de apenas uma pessoa ou um grupo político. Ele é dividido, né? Ele é dividido, ele é distribuído de diversas formas
a forma mais básica é a divisão em 3 esferas de poder, ou perdão, em 3 poderes, que é o poder legislativo, que é o poder que tem por obrigação fazer leis, votar as leis para aprovar ou não aprovar as leis. Por isso ele se chama legislativo. Tem o poder executivo, que é aquele, como diz o nome, que tem por obrigação executar as leis, colocá-las em prática. Então, ele é o poder que tem a obrigação de organizar o Estado, de organizar o governo com funcionários que vão colocar essas leis em prática, né? No caso do Brasil, o poder da esfera do governo nacional, o poder executivo é exercido pelo presidente da República e os ministros. O poder legislativo é exercido pelos deputados federais e senadores. E, além disso, tem um terceiro poder, que é o poder judiciário. Como diz o nome, ele tem o poder de julgar o cumprimento ou não cumprimento das leis, né? Que aí, então, ele é exercido pelos juízes. Essa ideia de divisão dos poderes não é grega, não é da Grécia Antiga, é bem posterior, mas é uma ideia muito importante, também presente nas democracias atuais. Sem entender isso, você não entende o que é uma democracia atualmente. Então, tá bom, pessoal? Então, eu destaquei, dá para discutir muitas coisas sobre esse assunto, democracia. A ideia é fazer uma introdução breve para a gente conseguir complexificar mais à frente essa discussão. Destaquei esses 3 princípios, todos têm que ser tratados iguais perante a lei, todos têm o direito de expressar a sua opinião política e o poder não deve ser concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo político, ele é distribuído, beleza? Nos regimes democráticos. E o que seria então uma ditadura? O que seria uma ditadura? A ideia de ditadura foi criada, ou melhor, a palavra ditadura, o ditador foi um cargo criado na Roma Antiga, né? Ainda no período da República Romana, a Roma era governado por vários cargos, né? Vários cargos exerciam o poder. O principal deles era o cargo de cônsul. Eram 2 cônsules, né? Que é o plural de cônsul. 2 cônsules que exerciam o que a gente chama de poder executivo hoje. Existiam outros cargos que exerciam o poder legislativo, outros que exerciam o poder militar, o cônsul exercia o poder executivo. Em períodos de crises intensas, especificamente em períodos de guerra, um dos cônsules concentrava poderes e tinha, então, o direito de governar com todos os poderes para si durante um ano. Então, era uma medida excepcional, uma medida que não era comum, era só em momentos de guerra, em que um dos cônsules se tornava um ditador. Por um ano ele governava com todos os poderes para si, por conta da situação, geralmente situação de guerra. Tá bom? Então essa é a origem do termo ditadura, vem lá da Roma Antiga, né? E basicamente uma ditadura, então, como vocês já podem começar a imaginar, é um sistema de governo em que os poderes de governar estão concentrados nas mãos de uma pessoa ou de um grupo político. Esse grupo ou essa pessoa concentra todos os poderes e esse poder de governar não é fiscalizado por outros poderes. Bom, o que aconteceu geralmente na história é que aquela pessoa que ocupa o poder executivo, né, o presidente da República, ele acaba fechando ou controlando os demais poderes. Então, se você tem lá os juízes podem até continuar existindo, mas eles passam a ser controlados pelo presidente da República,
né? Existem muitos exemplos na história, como na própria história do Brasil, em que os juízes eram nomeados pelo presidente e aí eles faziam tudo aquilo que o presidente queria e aí esse poder judiciário acaba perdendo a sua função, porque se ele discorda do presidente, o presidente vai lá e demite e põe outro no lugar. Né? O poder legislativo, que é aquele que faz as leis e vota as leis, por exemplo, os deputados e os senadores, muitas vezes eles deixam de existir. Então não tem ninguém para aprovar as leis, não tem ninguém para fazer leis, apenas o presidente da República. Ele governa por decreto, ele manda e está valendo. Ninguém vai votar dizendo se aquela lei é boa ou se não é boa. Tá? Então essa é uma situação de ditadura, quando aquela pessoa que exerce o poder executivo controla o poder judiciário ou fecha o poder judiciário, controla o poder legislativo ou então simplesmente fecha o poder legislativo, né? Fecha o Congresso Nacional, né? Então aí o presidente acaba ficando com muitos poderes concentrados. Beleza? E outra coisa muito importante que acontece em situações de ditaduras é que os direitos dos cidadãos, como está aqui no último ponto, os direitos dos cidadãos, eles são suprimidos. Acontece uma supressão de direitos. Então, se você tem o direito de mobilidade, de ir e vir, você deixa de ter esse direito. Sei lá, tem toque de recolher, né? Se você tem o direito de formar associações, seja para reivindicar melhorias no seu bairro ou para qualquer outro assunto, o direito de associação também deixa de existir. Se você tem o direito de liberdade de expressão, de exprimir as suas ideias, você também deixa de ter liberdade de expressão, porque é importante numa ditadura que as pessoas não se comuniquem e que as ideias contrárias à ditadura não se espalhem. Então, a comunicação, a liberdade de expressão é sempre suprimida, tá bom? Chegando até o ponto de, muitas vezes, o direito à vida ser suprimido. Então, os governantes, ditadores, geralmente, também utilizam de violência, muitas vezes lançando mão de assassinato para impedir as pessoas que não concordam com aquele regime político. Beleza? Então, esse é um resumo do que pode ser uma ditadura, falando de uma forma assim genérica, eu não estou falando de nenhuma situação específica. Se a gente pegar situações específicas na história, nós vamos ver, né, as coisas são, podemos ver especificidades, podemos ver situações mais complexas do que isso que eu estou falando. Estou falando de forma genérica, tá bom? Para vocês entenderem, conseguirem diferenciar o que é uma democracia do que é uma ditadura. Beleza, galerinha? Seguindo na nossa aula, eu acho importante para entender todos esses assuntos que vocês entendam o que são os direitos. Basicamente, eu não sou advogado, mas eu estudei isso na faculdade, estudei também para preparar essa aula, mas basicamente os direitos, né, aquilo que garante a sua liberdade de ação na sociedade. E aí, vamos dividir em três: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os mais antigos dos direitos são os direitos civis. Eles, basicamente, são os direitos individuais de todo mundo que é considerado cidadão naquele país. Tá? Então, todo mundo que é cidadão de um país portador dos direitos civis daquele país, né? De todo cidadão. Então, se você não é cidadão brasileiro, você provavelmente não tem não usufrui desses direitos, porque o direito civil ele diz respeito ao país do qual a pessoa faz parte. Tá? Então, ele é limitado a um país. Os direitos civis, eles estão relacionados às liberdades individuais, né? As liberdades dos indivíduos. Por exemplo, o direito de ter acesso à justiça, o direito de estabelecer contratos, né? Então, eu sou um cidadão igual a você, eu vou comprar uma casa que você está vendendo, eu faço um contrato com você, né? Como nós somos considerados duas pessoas iguais perante a lei, a gente pode fazer um contrato. Tudo bem? Se eu vou alugar a sua casa, eu faço um contrato, porque é um cidadão fazendo um contrato com outro cidadão. O direito de mobilidade, que é o famoso direito de ir e vir, né? O direito de pensamento e fé,
Todo cidadão tem o direito de ter o pensamento livre e de exercer a sua fé livremente, beleza? Independente de qual seja a sua fé, ou inclusive de não ter fé. Isso é um direito civil, beleza, galera? Né? Ninguém pode dizer qual fé você deve seguir. Por isso que é muito importante que o governo exerça o seu poder de forma laica. Exercer o poder de forma laica significa não aderir a uma fé ou a outra fé. O governo não deve aderir a nenhum tipo de fé. Por isso que é muito complicado quando você tem muitas pessoas representantes de entidades religiosas no governo de um país. Beleza, galera? Para garantir a liberdade de fé de todo mundo. O direito à expressão. Todo mundo, isso é um direito civil, todo mundo tem o direito a uma livre expressão das suas ideias, das suas palavras, tá bom? Suprimir o direito de expressão é uma das primeiras formas de supressão da democracia, de acabar com a democracia, né? Porque aí eu impeço aquela pessoa que discorda, né, imagino um governante ditador, quando tem alguém que não concorda com ele, ele vai lá e impede que a pessoa que não concorda com ele expresse as suas opiniões. E isso é uma forma de manter o seu poder, de manter um governo ditatorial. Né? E isso é um dos direitos civis, a liberdade de expressão. E a liberdade de propriedade. Né? Eu tenho o direito de ter a minha propriedade, de manter a minha terra, minha casa, seja lá o que for. Beleza? Muitas vezes esses direitos acabam sendo contraditórios. Né? O direito de propriedade pode ser questionado. Por exemplo, né? Num país tão desigual como o Brasil, algumas pessoas são donas de muito, pensar no caso das terras, né? Depois, quando a gente for falar de direitos sociais, eu vou falar sobre isso um pouco mais. Algumas pessoas são donas de tantas terras, mas tantas terras, que isso gera desigualdade no país. E isso é contraditório com o direito social, o direito de ter moradia, o direito de ter segurança na reprodução da sua vida, beleza? Então, é complicada essa questão dos direitos, né? E os direitos civis, eles têm um princípio fundamental, uma coisa que é muito importante a gente entender, que é igualdade perante as leis. Todo mundo, para que os direitos civis sejam colocados em práticas, todo mundo tem que ser considerado igual perante a lei. Um exemplo foi a abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu em 1888. Até 1888, negros escravizados não eram considerados cidadãos. Então, eles não tinham direitos civis, eles não tinham direito à liberdade, eles não tinham direito de estabelecer contrato, eles não tinham direito de ir e vir. O dono do escravo podia impedi-lo de ir e vir. Né? Eles não tinham direito de ter fé. As religiões de origem africana foram reprimidas durante a história do Brasil. Então, a abolição da escravidão foi um momento em que os direitos civis foram ampliados. Mas atenção, já vou complexificar essa questão já, tá bom? Os direitos civis tiveram o seu auge não, né? Um momento muito importante na história foi a Revolução Francesa, quando os franceses derrubaram a monarquia absolutista e tinham como lema principal a implantação de uma sociedade em que todos fossem iguais perante a lei. Né? Beleza? Continuando, indo para os direitos políticos. Pessoal, para entender esse assunto de ditadura, de democracia e a ditadura militar, é importantíssimo entender esses assuntos, tá bom? Direitos políticos, então, são as leis que definem ou que garantem a participação do povo no processo político do país, tá? A atuação dos cidadãos e cidadãs na vida pública de um país. Então, os direitos políticos também dizem respeito ao país, eles não dizem respeito ao mundo todo. Então, os direitos políticos no Brasil são diferentes dos direitos políticos nos Estados Unidos. Por exemplo, vou dar um exemplo. O direito de voto no Brasil, a gente faz um voto direto. Você vota na pessoa que você quer que seja o presidente, ou o governador, ou o vereador, ou a vereadora.
beleza? Nos Estados Unidos, o voto é indireto. Você vota para escolher pessoas, que são os delegados, eles chamam de delegados, que vão, por sua vez, votar em quem vai ser o presidente da República ou o governador. Beleza? Então, o direito político ele é de cada país. Mas são os direitos que garantem a participação do povo no processo político. É uma coisa muito importante, né? O direito de voto, eu já dei um exemplo aqui, o direito de voto é um dos direitos políticos, né? E, para dar um exemplo, as mulheres no Brasil só tiveram o direito de votar a partir de 1933. Imaginem só em 1933 que mulheres puderam escolher os seus representantes políticos ou até ser uma representante política. Né? Por isso que os direitos eles não são naturais, eles são criados historicamente. E tudo isso, a criação desses direitos, ela vem com muita luta. Por isso que os movimentos sociais são importantes. Por exemplo, no caso do direito de voto, foi muito importante o movimento social da luta das mulheres pelo voto, né? É um aspecto do feminismo, da história do feminismo, a luta pelo direito de voto, né? A luta pelo sufrágio. Sufrágio é o voto, né? O direito de voto. Beleza, galera? No Brasil, por exemplo, o direito de voto ele é direto e secreto. Em outra época, o voto não era secreto, ele era aberto, que a gente fala, né? Então, o que permitia que muitas pessoas controlassem em quem as pessoas votavam, né? O que dificulta bastante o exercício da democracia, beleza? Outro direito político é a formação de associações políticas e partidárias. Nós temos o direito de participar de partidos políticos ou outras formas de organizações políticas, né? Ou de, inclusive, criar um movimento político ou um partido político. Isso é um direito muito importante. Se isso é suprimido, se esse direito acaba, o que acontece é que a gente não pode se organizar para tentar mudar a sociedade, para tentar criar leis que correspondam mais aos interesses da população. Beleza, galera? E outro direito político é, por exemplo, o direito de participar de plebiscitos e referendo, né? Há alguns anos atrás, foi feito um referendo para saber se a população brasileira era a favor, ficou conhecido como plebiscito do desarmamento, né? Para saber se a população era a favor de liberar o armamento ou de não liberar. E aí foi escolhido manter a restrição ao armamento, né? No Brasil você pode comprar armas, mas tem uma série de restrições que são muito importantes, né? E isso é um plebiscito, é uma consulta ao povo, né? Quando tem um assunto muito importante que não é uma eleição, né? E esse assunto é muito importante para os rumos do país, muitas vezes os governos vão lá e fazem um referendo, um plebiscito, que é uma consulta para os cidadãos, uma consulta aos cidadãos. E por último e mais recente, são os direitos sociais. Esses são muito importantes e eles são muito mais recentes. Né? Dos 3 direitos que eu estou explicando, civis, os políticos e os sociais, os direitos sociais são os mais recentes. Né? Eles são os direitos que garantem o exercício dos direitos fundamentais em condições de igualdade. Nossa, o que significa isso? Então, vamos lá. Direito político, o direito de... Vamos pegar o direito fundamental, vou mudar o exemplo que eu ia dar. O direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental. Isso é, inclusive, um direito humano, não é nem um direito civil, nem um direito político, nem um direito social, um direito humano. O direito à vida e à dignidade humana. Esse direito, ele só existe se o país garantir para a sua população condições de se alimentar com qualidade, condições de ter moradia com qualidade, se proteger, de ter segurança, beleza? Senão o direito à vida ele não vai existir. Tudo bem? Beleza?
Então, vamos pensar um outro direito, o direito à participação política. Como vamos pegar o exemplo dos escravos que foram libertados em 1888. Eles passaram a ser livres, né? A abolição da escravidão acabou com a escravidão. Então, a partir de 13 de maio de 1888, todo mundo que era escravo passou a ser livre. Porém, tem uma questão muito importante. Se a pessoa não tem como trabalhar, porque ela não tem emprego, não dão emprego para ela, porque as pessoas eram racistas e não empregavam as pessoas que estavam saindo da escravidão, os negros que estavam saindo da escravidão. Se a pessoa não tem onde comer e onde morar, tem como ela ser livre? O que aconteceu logo após a abolição da escravidão foi que muitas pessoas que foram libertadas continuaram morando nas fazendas em que elas eram escravas, porque elas não tinham para onde ir, elas não tinham como trabalhar, elas não tinham o que comer. Então você percebe que é importante que um governo garanta alguns direitos sociais para aquelas pessoas que não têm um mínimo: alimentação, moradia, saúde, para que elas possam ter os outros direitos. Por exemplo, eu não posso ter o direito de liberdade, né? Pensando no caso dos escravos, eu não posso ter o direito de liberdade, que é um direito civil, se eu não tiver a minha garantida a minha alimentação, a minha moradia. Como é que eu vou ser livre se eu não tenho onde morar, se eu não tenho alimentação? O que acontece é que muitas pessoas deixam de ser livres. Elas passam a ser dependentes de quem fornece moradia, de quem fornece alimentação. Beleza? Participação política. Como é que eu vou participar politicamente da vida do meu país se eu não tenho educação para isso? Eu não sei o que é política, eu não sei o que é presidente, eu não sei o que é governador, eu não sei o que é vereador, eu não sei quem vota, eu não sei em quem votar. Por isso a educação é um direito social. Os direitos sociais eles foram criados, então, eles foram criados primeiro lá na Europa, em razão do tratamento desumano que viviam a classe operária, né, a classe trabalhadora durante o período da Revolução Industrial. Então, a classe operária, né, os trabalhadores lá na Revolução Industrial na Inglaterra, trabalhava assim 14 horas por dia, 16 horas por dia, não tinha limite mínimo de salário, não existia férias, então eles viviam em condições completamente desumanas. Então, com muita mobilização, movimento social, com muita reivindicação, foram sendo criadas leis que garantiam, não, olha só, a pessoa tem que ter, os direitos trabalhistas são os direitos sociais, né? Então a pessoa tem que ter férias, não existe, a pessoa não pode ganhar abaixo de um certo valor, que é o salário mínimo, né? A pessoa não pode trabalhar mais que 8 horas por dia, né? Tudo isso são direitos sociais que foram garantidos para que a população trabalhadora conseguisse exercer os outros direitos, né? Então, exemplos de direitos sociais é o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à saúde, à segurança, o direito à educação, os direitos trabalhistas, que são as leis que protegem o trabalhador contra a exploração excessiva, tá? Beleza, galera? Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Abordamos, então, a diferença entre democracia e ditadura e a definição e exemplos do que são direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Essas coisas são muito importantes para a gente entender as aulas sobre ditadura militar no Brasil e como que a música conta essa história. Valeu, galera! Então, a atividade de vocês vai ser só assistir essa aula e postar lá no Google Sala de Aula um comentário, uma reflexão sobre essa aula. Uma reflexão qualquer, tá bom? Mas que seja uma reflexão algo que você entendeu, que você conseguiu relacionar com alguma situação atual, né?
exerça a sua criatividade. Valeu, a gente se vê semana que vem.